critério, com bastante estudo, para poder realmente tocar, né, a todos os corações. O Kardec, codificador da nossa doutrina, ele diz, no Livro dos Espíritos, que é preferível, né, a gente negar, né, 9 verdades do que aceitar uma mentira, né? Então, o compromisso de passar o Evangelho do Cristo é algo sublime, mas ao mesmo tempo é muito assim, é muita responsabilidade, porque quem é mais beneficiado é aquele que estuda com essa proposta, né, de passar. Talvez, né, tenhamos aí como espíritos velhos, né, milenares, ter usado em algum tempo, em alguma encarnação, erroneamente o nosso verbo. A verdade é essa. Então, hoje, Deus, né, na sua infinita bondade e misericórdia, Jesus, que é o nosso Messias, o verdadeiro profeta de todos os tempos, um homem integral, que já pisou no solo terreno, governador do nosso planeta, ele nos dá essa, por misericórdia, essa oportunidade, quem sabe através do verbo hoje, a gente poder diminuir um pouquinho, né, alguns débitos de pretérito. Eu acredito que nisso. Então, hoje nós vamos falar do capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. Gente, nós estamos há 19 anos do terceiro milênio. Hoje não temos mais como tampar os ouvidos e fechar os olhos. Por quê? Porque no tempo que Jesus veio ao planeta encarnado, aquele tempo era bárbaro. As pessoas tinham uma fé muito cega e elas não tinham, como nós hoje temos, o recurso da fé raciocinada, de observar, deduzir, né, e principalmente ficar bem atento à conduta, porque quem vai mostrar quem somos não são as belas palavras. Isso a gente pode colocar muitos disfarces. O verdadeiro cidadão do bem, homem de bem, bom espírito, ele tem que vencer a si mesmo. Então ele tem que buscar de dentro para fora progredir, se melhorar cada vez mais, para que ele possa verdadeiramente, quando tiver que retornar ao verdadeira pátria, que é o mundo espiritual, ele ir com dever consciencial cumprido, que verdadeiramente ele aproveitou bem o seu tempo enquanto encarnado. Então, naquele tempo, era mais fácil lubridiar as pessoas. Por quê? Porque eles acreditavam piamente em tudo que os sacerdotes da época, os fariseus, os rabinos da época, que só tinham eles, eram detentores do conhecimento de Moisés. E estavam aguardando a vinda de um Messias, que na ilusão temporal deles viria, né, de ouro, ornamentado, como se fosse um grande rei pomposo. E Jesus veio numa manjedoura, ao lado dos animais, numa simplicidade ímpar. E eles, naquela época, não acreditaram que ele poderia ser o Messias, prometido pelos profetas antigos, como Isaías, né, Jeremias e tantos outros. Então, ora, nós já caminhamos 2019 anos e ainda existe pessoas que são lubridiadas por esses pseudo-sábios, esses que dizem que vieram realmente como enviados de Deus. Então, hoje não cabe mais a nós, principalmente ao Espiritismo, que vem com uma terceira revelação, que traz uma fé raciocinada, porque o Espiritismo, não estou falando com isso que ele é a melhor crença, não é isso, mas ele nos dá a liberdade de consciência. Ele nos diz de onde vim, para que objetivo vim.
e para onde retornarei após o meu tempo na terra, que eu devo aproveitar, trabalhar, sinalizar, em primeiro lugar, a mim mesmo. Sou feliz? O que eu estou fazendo da minha vida? Qual o objetivo real dela? É ter muitas aquisições materiais? É isso? E de vez em quando, principalmente próximo ao Natal, fazer alguma caridade material? É isso? O objetivo da minha vida? Ou é realmente exercitar o que a Lúcia hoje leu, Maria Lúcia leu hoje, o maior de todos os mandamentos, que resume todas as leis de todos os profetas: amar a Deus com todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. Então a gente tem que baixar o nosso ego e observar: eu estou realmente tentando fazer isso? Eu estou buscando isso? Eu estou realmente me colocando no lugar do outro em algumas situações que eu percebo que o outro está caído, está precisando, não é da moeda de mamão, ele está precisando de um abraço, de um sorriso, de um acolhimento, de uma palavra. É essa caridade que agrada a Deus Pai Todo-Poderoso. É essa caridade que nós com certeza vamos jogar no nosso arado e vai dar bons frutos. Porque quando todo mundo vai fazer essa grande viagem, independe de classe social, independe de raça, independe de cultura, independe de crença, todo mundo vai ter que retornar ao mundo espiritual. E nós vamos chegar lá como? De mãos cheias ou de mãos vazias? Porque eu não vou levar as coisas perecíveis, eu vou levar os valores imperecíveis. O abraço, o sorriso, o acolhimento, o toque sutil de observar de repente que aquele irmão está ali só ardentemente querendo ser notado. E quantos de nós passamos e nem notamos? É triste, mas é verdade. Então, seguindo aqui, né? Vamos lá. Próximo. Missão dos profetas. Isso tudo está inserido no capítulo 21. Eu botei direto falsos cristos e falsos profetas, mas o capítulo é muito grande. É óbvio que eu vou falar uns tópicos de cada nível, certo? Só para a gente se situar no hoje, no aqui e no agora, no nosso tempo. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição, o que é predição? É aquele que prevê o amanhã, o futuro, se tornaram sinônimas. Isso já no tempo do mestre, quando ele esteve aqui, e ainda no nosso tempo também. Então, no sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser um profeta e não fazer predições. Jesus não fazia predições. E ele foi enviado de Deus. Ele veio trazer o verbo de Deus aos homens de boa vontade. Jesus é o homem, segundo Joana de Ângeles, um homem integral, incorruptível. Ele jamais, em tempo algum, ele violou a quem quer que seja. Ele tinha mansitude, tinha benevolência, indulgência aos erros alheios e perdão incondicional, mas era disciplinador. Houve muitas passagens no templo que estavam mercantilizando as coisas de Deus, do Pai. E ele, naquele momento, ele colocava a sua autoridade moral. Não faça da casa do meu pai, não é?
os valores humanos. Isso aqui é uma casa de respeito, de oração, de consolo, não de comércio. Mas, ao longo de toda a sua trajetória messiânica, que ele foi o verdadeiro Messias, ele soube ouvir, falava sobre parábolas naquele tempo, usava a agricultura, usava os recursos da sua época para que todos nós, porque nós estávamos lá, não tenho dúvida, não importa se estávamos no Sinédrio, se estávamos no povo, se estávamos próximos dos discípulos dele, ou se estávamos verdadeiramente só ali para ouvir as suas preleções. O que importa é que nós estávamos lá. Então nós somos velhos demais, né? Então está na hora da gente começar a transformar o homem velho num homem novo. Então vamos seguindo lá. Próximo. Prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Por isso que hoje, com a doutrina espírita, só cai quem não estuda, quem não observa, quem não ouve a palavra e vai buscar a real verdade daquelas palavras. Certo? Então, nosso compromisso cada vez maior, né? Prodígio dos falsos profetas. Lembra que eu falei lá no início que são sinônimos? Profetas e prodígios se tornaram sinônimos? É a bonadita. Quantas pessoas hoje procuram médiuns que trabalham com mercantilismo para saber se o amor da vida vai chegar, se eu vou acertar na Mega Sena, ou se eu vou conseguir passar naquele concurso ao qual eu não me esforcei muito, mas eu tenho lá os meus cabidinhos que de repente vai me ajudar a entrar. Estou falando uma verdade? Gente, já passou 2000 anos que Jesus pisou no planeta. E ainda existe pessoas que procuram a fé fácil, a fé que satisfaz aos seus anseios o quê? Materiais, de vaidade, de luxúria. Então, levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar a ponto de seduzir os próprios escolhidos. Isso eu estou falando isso. Não é que nós, dentro do Espiritismo, somos os escolhidos, não. Mas o nosso dever consciencial é muito maior do que qualquer religião do planeta hoje. Por quê? Porque muito nos é dado. E muito nos será cobrado. Isso está no livro dos Espíritos. Então, o que vai acontecer? Estas palavras dão um verdadeiro sentido do termo prodígio. Fecha aspas. Na acepção teológica, né? O que é acepção teológica? Aquelas leis que estudam as religiões, os credos, a teologia. Na concepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora da lei da natureza. Ora, pelo Espiritismo, a gente sabe que não existe milagres. Tudo está pautado na mãe natureza. Por quê? Porque todos nós estamos inseridos no hálito divino, que é o fluido cósmico universal. E todos nós temos fluidos vitais. Todos nós. Cada um na sua individualidade. Então, se Deus me concedeu um fluido vital
para que eu viva nesse planeta de provas e expiações até os 80 anos de idade, cabe a mim a responsabilidade de cuidar da minha veste carnal. Que por um tempo, presume-se, na programação sideral, 80 anos na vida, na carne, eu tenho que dar ao meu corpo boa alimentação e ao meu espírito boas atitudes, boa conduta, e a meu corpo mental pensamentos bons, para que eu realmente exercite em mim o fluido vital de 80 anos. Agora, se aos Deus dos 12 eu só bebo, eu só fumo e coloco muito alimento que agride o meu organismo com uma gula exacerbada, provavelmente eu não vou conseguir cumprir o meu fluido vital de 80 anos. Talvez até consiga, mas com muitas dificuldades para o meu corpo psicossomático. Porque se eu me torno extremamente dependente de alguma substância, seja ela qual for, pelos excessos, eu vou corromper a minha psique, que é a alma. Meus pensamentos já não são tão meus assim. E o meu livre-arbítrio já não vai atuar em plenitude assim. Porque quem depende, olha aí a ação do verbo, depende de alguém ou de alguma coisa. Certo? Então, sendo estas exclusivamente, o que? Os fenômenos da lei da natureza, exclusivamente obra de Deus, pode Deus, sem dúvida, derrogá-las se lhe apraz. O simples bom senso, isso não estou falando só de espírita, de evangélico, de católico, de budista, qualquer crença, hinduísta, adventista do sétimo dia, todas essas crenças, todas as pessoas que têm intelecto, que pensam, que têm livre-arbítrio, que sabem distinguir o bem do mal e fazer suas escolhas perante a sua consciência, porque tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta: aonde estão inseridas as leis de Deus? A espiritualidade responde: na consciência. Então está tudo em germe. Então, todos, homem que vivem no planeta, que tem bom senso, tá? Ele vai perceber que não é possível, haja Deus dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao dele. Óbvio, ele é o criador do tudo e do todo, né? Nem ainda menos o direito de desfazer o que ele criou dentro da natureza. Semelhante princípio não pode Jesus ter consagrado. Não foi Jesus que fez, muito menos falou isso. Isso aí são coisas dos falsos cristos e dos falsos profetas que em todos os séculos existiram, e pior, existe na erraticidade. Por isso que quando a gente é neófito na doutrina espírita, estamos começando a fazer um desenvolvimento mediúnico, a gente tem que estudar e observar e saber selecionar, porque nem toda mensagem que vem é de um espírito bom. Não é porque ele está do outro lado que ele é dono de todo o saber, muito pelo contrário. Ele não vai mudar o que ele foi. Tudo que ele jogou, que ele semeou, que ele plantou nesta encarnação, ele vai levar para o mundo espiritual, certo? Todos os seus erros, equívocos e todos os seus acertos. Então, continuando aqui, para o vulgo ignorante, olha só, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso. Para nós espíritas isso
Concorda? Por quê? Porque nós sabemos que toda ação vai gerar uma reação. Todo bem que eu fizer, de todo o meu coração, de toda a minha intenção consciencial, vai retornar para mim. Porque eu vou jogar isso tudo para o universo. O universo é fluido e eu estou mergulhado nele. Eu também faço parte desse universo. Sou criação divina. Então, tudo que eu desejar, psiquicamente falando, e pelo meu sentimento, se for para o bem de alguém ou de uma coletividade, que bom. O universo sempre vai manifestar ao meu favor. Aquilo tudo que eu desejei foi uma ação que partiu de dentro para fora, do meu coração e do meu pensamento. Ele vai mandar de volta para mim. Então, o meu pensamento, quem é responsável por ele, sou eu. E o Emmanuel, ele diz, vós sois o vosso pensamento. Pensamento constrói, mas ele também pode destruir, dependendo das qualidades psíquicas e sentidas do campo emotivo que eu dou. Certo? Então, por conta disso, né, o espírita, ele sabe que não existe fenômeno sobrenatural. Se eu tenho a evidência, de repente pode passar ali ou aqui, que eu sei. Eu não tenho evidência, mas eu sei que esse ambiente, ele está ampliado e tem muito mais ouvintes do outro lado da vida do que encarnados. Se eu tiver a evidência, eu vejo. Se eu tiver a clarividência, eu vejo. Isso é efeito sobrenatural? Não. Isso é sexto sentido aflorado. À medida que eu estudo, à medida que eu me dedico, à medida que eu pesquiso, a minha mediunidade vai se ampliando. As escamas dos meus olhos vão caindo. E o sobrenaturoso vai para lá todo lixo, porque isso não existe. Certo? Então, né, ele vai dizer: por muito extraordinário que pareça todos os fenômenos, mas não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais, miraculosos, vão se restringindo, vão se diminuindo, vão terminando, vão sumindo, à medida que a ciência se amplia. Por isso que o espiritismo é ciência, filosofia e religião no sentido crístico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí vem um grande profeta também, foi um grande filósofo grego, né? Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Jesus o mandou preparar o caminho. Mais ou menos uns 500 anos antes dele encarnar, porque Jesus só encarnou 2 vezes. Aliás, ele só encarnou uma vez. A primeira vez, ele veio 2 vezes no planeta. A primeira vez que ele veio no planeta, diz os espíritos superiores de alta envergadura moral, foi 4,5 bilhões de anos atrás, que a gente não tem nem condição psíquica de calcular isso. A nossa linguagem é pobre, o nosso raciocínio estreito. Ele veio porque o Criador do universo, Deus, pediu a ele que ele fosse o Cristo da Terra, o nosso governador planetário, e ajudasse a formá-la, para se transformá-la numa grande escola, ao qual nós, espíritos ainda da erraticidade, pudéssemos ser matriculados de reencarnação em reencarnação, até um dia a gente não precisar mais do rol das reencarnações, porque nos tornamos espíritos mais puros, de um quilate, igual de Jesus, porque Jesus também não nasceu assim.
Só que ele não viveu, a constelação dele foi outra. Mas isso aí daria uma outra palestra. Então, né, voltando ali, assim o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe, diminui à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, em todos os séculos, em todos os centenários, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições mesquinhas, de seus interesses escusos e do seu anseio de poder, dominação, certos conhecimentos que possuíam a fim de alcançar o prestígio de um pseudo-poder sobrenatural ou de uma pretendida missão divina. Houve um tempo aqui no nosso país, Brasil, já tem algumas décadas isso, um pseudo-sábio que se intitulava Cristo. Ele conseguiu seduzir um grupo muito grande de jovens e levou todos ao suicídio. Né? Então, é isso. Aí, aqui, Jeremias, aí já entra o item 6, do capítulo 21. Eu já falei o 5, já falei o 4, já comecei na missão dos profetas. Não escuteis as palavras dos profetas, que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações, quer dizer, seus interesses. Estão lá, com eles. Mas eles usam máscara, se fazem de cordeiro e na realidade são tenazes, querem dominar, querem sobrepor, né, aquele que caminha com ele, que é cético, quer dizer, é fácil de ser dominado pelos que eles oferecem. Eles vão sempre publicar as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Então, isso é o que Jeremias, que foi um grande profeta da antiguidade, falou. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco. Falando pela sua boca, diz Deus, abre aspas, é a visão dos corações deles que os faz falar. Jesus não falou que aonde está o nosso maior tesouro é onde está o nosso coração? Que o importante não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Então, falar é muito fácil, mas vamos ver lá no cantinho dele, se aquele que está com aquelas falácias todas, qual é o comportamento dele como chefe de família, se for um homem, como uma mãe, se for uma mulher, como uma esposa, como um marido, como ser social, se for um empresário, como é com os seus subordinados. Será que ele é tudo aquilo que ele está falando? Então é a conduta que vai dizer quem é o indivíduo. Nós falamos. A palavra se vai ao vento. Então, já naquela época, existiam charlatões. Hoje é o que mais tem. No campo político, então, nem vou entrar nesse mistério, né? E os exaltados abusavam da fé simples e quase cega daquele povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Então, paga-se, tem uma informação. Hoje a gente vê isso aí na Bolandia, está aí os montes. E olha quanto tempo se passou. Então, vamos lá. Continuando aqui. Após as palavras do profeta Jeremias, escutai as do apóstolo João. Abre aspas. Isso é o nós, espíritos. Não acrediteis em todo o espírito. Por que ele está com letra maiúscula, o espírito? Porque ele já está no plano espiritual. Espírito com letra minúscula é porque nós estamos encarnados. Somos espíritos, a nossa essência é espiritual. Chamamos alma porque estamos na carne, mas quando a gente passa
para o outro lado da vida, é o nosso pré-espírito, o corpo espiritual que segue com a nossa luz espírito com E maiúsculo. Entende, gente? Por isso é que tem que observar. Esse espírito puro para aqui, que ele vai dizer, é aquele que está lá do outro lado, que se comunica pela psicografia, que se comunica pela psicofonia, que aparece na clarividência, que aparece na clareaudiência, que aparece também na vidência. E às vezes é um pseudo-sábio, que se manifesta como Francisco de Assis, por exemplo. E se a gente não estuda, se a gente não leva a responsabilidade de uma fé raciocinada, se a gente é iniciante do espiritismo, a gente acredita. E aí eles nos pegam pela vaidade, pela fascinação, porque o que derruba o médium é a vaidade. A gente sabe disso, como estuda. Então, vamos lá. Não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, enganar, se lhes depara a ocasião. Ora, se eles são almas que viveram encarnados, eu não falei que quando a gente morre,